No vídeo de hoje falaremos sobre mistérios, intrigas e muito drama. Esteja pronto para chorar. Talvez você não chore, mas eu chorei. A personagem Chris é uma stalker. Ela rouba bilhetinhos trocados durante a aula. Ela vai até a lixeira e ela rouba os bilhetes. O personagem Samuel é um aluno novo e também é um stalker e, coincidentemente, ele tem a mesma prática que a Chris. Ele também rouba bilhetinhos. O Samuel é um stalker porque ele acha a vida dele chata, então ele toma conta da vida dos outros. Quem nunca? Às vezes, ele usa os seus conhecimentos para ajudar outras pessoas, mas isso torna ele arrogante, porque ele acha que é melhor do que as pessoas que ele está stalkeando. A Chris é covarde, ela não interfere na vida de ninguém, mesmo se for para ajudar, e ela não interfere porque ela tem traumas, ela não consegue confiar nas pessoas. Eu também não confiaria nela, ela lê meus bilhetes. O problema nessa história é que dois stalkers não podem viver debaixo do mesmo teto. Então, como eles vão lidar um com o outro? Eles serão amigos? Eles serão inimigos? Eles serão sócios? Eles serão lovers? E tudo isso você descobre no livro da Ruth, O Propósito das Sombras. A Ruth é uma autora brasileira independente recém-lançada. O livro dela foi lançado no dia 20 desse mês e você pode encontrá-lo na Amazon. O livro está disponível apenas em formato digital e você não precisa de um Kindle para lê-lo. Você pode ler no celular, você pode ler no computador. Eu li uma parte do livro e posso dizer que o bagulho é louco. Eu vou deixar o link para você comprar o livro aqui na descrição. Ele está em promoção, tava R$11,99, agora está R$5,99. Então dê esse livro para você de presente de Natal, dê esse livro para alguém de presente de Natal e o mais importante, apoie escritores brasileiros independentes. O link para você comprar o livro vai estar aqui na descrição e no comentário fixado e também o Instagram da Ruth. Agora vamos a The Bear. I have to remind myself to breathe sometimes. I remind myself that the sky is not falling, that there is no other shoe, which is incredibly difficult because there's always another shoe. A série The Bear, ou O Urso, ela é como um abraço de mãe, mas no caso, a sua mãe é alcoólatra e ausente, você sempre quis que ela te amasse, mas ela nunca te amou, e um dia ela te dá um abraço e você chora feito uma criança. O Urso conta a história de um chefe renomado que trabalhava no melhor restaurante dos Estados Unidos, talvez do mundo, até que um dia o irmão mais velho dele, que também tinha um restaurante chamado The Beef, tirou a própria vida e deixou o restaurante falido para o seu irmão mais novo cuidar. O Corm decide abrir mão da sua carreira de chefe renomado e vai cuidar do restaurante caindo aos pedaços do seu irmão, começa a lidar com os funcionários teimosos e lidar com os seus próprios demônios. A série fala sobre fracassar, sobre conflitos familiares, sobre tentar salvar alguém que não quer ser salvo. Ela fala sobre uma pessoa super talentosa que não acredita em si mesma, que não se sente capaz de estar ali, mesmo que todo mundo diga que essa pessoa é capaz. O principal cenário, pelo menos na primeira temporada, é a cozinha caótica do The Beef. A série consegue te dar o gostinho do caos. Okay, I'm gonna talk to Marcus. Now get the fuck off my Expo chef now! É gritaria, é bagunça, é personagem falando em cima de personagem, é palavrão pra caramba. Eu acho que depois de Peaky Blinders, eu nunca tinha escutado tanto palavrão numa série. A série te causa ansiedade pelo cenário, pela bagunça, pela gritaria. 34 chickens, okay? 12 french fries, 12 mash. No começo da série, o Corm tenta organizar o restaurante, ele quer tirar o restaurante da lama porque o irmão dele foi embora, né, tirou a própria vida, e deixou o restaurante cheio de dívidas, e o Corm tem que fazer um milagre. Ele tenta usar as técnicas que ele aprendeu nos restaurantes renomados, mas os funcionários do The Beef estão acostumados com a bagunça. Eles estão acostumados com o jeito do Mike, mas o jeito do Mike é uma bosta. O jeito do Mike afundou o restaurante. Para dificultar as coisas, o Mike gerenciava o restaurante com o Rich. E o Rich é o melhor amigo do Mike.
E ele é considerado parte da família, tanto é que na série ele é chamado de primo. O Rich é um cara difícil de lidar, ele é teimoso, ele quer ter razão o tempo todo, ele acha que o jeito dele é o melhor jeito. Pensa naquele seu amigo que só faz merda, que só faz burrada, mas ele não é um cara ruim, ele só é sem noção. Mas é esse amigo sem noção que vai estar do teu lado quando você estiver na merda. Ele é um babaca, mas ele é seu amigo. Esse seu amigo, ele até tem potencial, mas ele não acredita em si mesmo, então ele abraça o caos. Esse é o Rich. Logo no primeiro episódio, já começa tudo bagunçado, o Corm quer tentar abrir o restaurante, mas tá uma bagunça, eles têm que cozinhar, eles têm que organizar, eles têm que fazer o sanduíche, que é o que eles vendem lá no restaurante. Só que o Rich não ajuda, ele só atrapalha. No meio da bagunça, o Rich pergunta pro Corm por que ele tá querendo mudar as coisas. Esse era o restaurante do seu irmão, lembra? Eu administrava ele muito bem sem você. Nisso, o Corm rebate, então por que ele não deixou o restaurante pra você? I was running it fine without you. Why didn't he leave it to you then? E parece que o Corm tá fazendo aquela pergunta pra si mesmo, por que o Mike escolheu ele? Por que o Mike não vendeu? Por que o Mike não passou pro Rich? Por que o Corm? Corm. Tem que falar certo, senão o povo enche a merda do meu saco. Não pode falar Corm, tem que falar Corm. Toma banho, minha filha. Ainda no primeiro episódio, surge Sydney, uma cozinheira promissora querendo trabalhar no The Beef. Ela fala que quer trabalhar no The Beef porque aquele era o restaurante favorito do pai dela, então ela quer trabalhar lá. Além disso, ela conhece o Corm, então ela fica meio que intrigada pelo talento dele e quer trabalhar com ele. O Corm é o queridinho de algumas pessoas, em partes pelo ator, mas ao mesmo tempo ele é um personagem maravilhosamente bem escrito e bem atuado. Você olha pra ele, você vê a ansiedade, você sente a ansiedade. Você começa a ficar ansioso junto com ele, porque você tá vendo que o menino tá... Menino não, né? O homem. Ele tá a ponto de explodir a qualquer momento. O Corm se cobra demais, de uma maneira absurda. Ele quer que tudo fique perfeito, mas não perfeito do jeito dele. Ele quer que as coisas deem certo. Ele é um ótimo cozinheiro, ele é um ótimo líder, mas quando se trata das relações pessoais dele, ele não é tão bom assim, não. No segundo episódio da primeira temporada, nós vemos um pouco como que era o antigo restaurante em que o Corm trabalhava, e o chefe dele, ele era um bosta, ele era um perfeccionista cruel. Não tinha desculpas, se o molho deu errado, a culpa é sua. Se vira, conserta, não faça mais isso. Quando ele fala com o Corm nessa memória, não dá pra saber se o cara era realmente um babaca ou se ele era a representação de como o Corm via a si mesmo. Talvez os dois. Esse chefe chama o Corm de lixo porque outra chefe errou o molho e era obrigação do Corm cuidar da cozinha. Ele não podia ser bom. Ele precisava ser o melhor. Mas ele nunca seria o melhor, porque nas palavras do chefe dele, ele era um lixo. Ele merecia estar morto. Antes do trabalho, ele vomitava todos os dias. Depois que ele saiu desse trabalho e começou a trabalhar no The Beef, ele começou a cuidar do The Beef, ele acordava todos os dias de madrugada gritando e cozinhando coisas aleatórias e ele quase queimou o apartamento dele. Depois, ele descobriu que o seu irmão devia $300 mil pro seu tio. Esse tio fala pro Corm vender o restaurante pra ele e quitar a dívida, mas o Corm não quis, ele não quis vender o restaurante do irmão. Mais pra frente, a gente entende por que o Corm queria tanto que o restaurante desse certo e que as coisas dessem certo. O lema do Corm era cada segundo importa, e não tem frase mais ansiosa do que essa. Cada segundo importa, então trabalha, faça, se esforça, seja o melhor, continua até você não aguentar mais. Faça tudo isso até ser perfeito. Mas a pergunta é, ser perfeito pra quem? Por que você quer ser tão perfeito? Ele tenta mudar as coisas no The Beef, entre trancos e barrancos, a vigilância sanitária vai no restaurante e eles recebem uma péssima nota. No último episódio da primeira temporada, a gente entende por que o Corm se cobra tanto, por que ele quer que as coisas deem certo. Em um monólogo,
ele explica como se sente. O Mike era um cara legal. Quando ele entrava no ambiente, todo mundo queria ouvir as histórias dele. Ele falava alto, ele era engraçado. O Corm e o Mike cozinhavam juntos quando eles eram crianças e os dois acabaram virando chefes, tipos diferentes de chefes. O Mike era o tipo de cara que te deixava confiante. Quando o Corm tinha medo de fazer alguma coisa ou não queria fazer alguma coisa por insegurança, o Mike dizia pra ele enfrentar esse problema. Deixa rolar, era o que ele dizia. O Corm, ele era bem diferente do Mike. Na infância, ele era tímido, ele gaguejava quando ia falar. Ele nunca teve uma namorada e ele não se considerava um cara engraçado. O Mike podia ser um cara incrível, mas ele também era um cara sombrio. O Corm não sabia que o irmão dele usava drogas. Ele percebeu que não sabia nada sobre o irmão. I always thought my brother was my best friend, except everybody thought he was their best friend. O Mike era um cara explosivo e ele tomava péssimas decisões, como abrir negócios que nunca davam certo, como usar drogas e, por fim, tirar a própria vida. That restaurant, it has, and it does mean a lot to people. It means a lot to me. I just don't know if it ever meant anything to him. Ele foi embora sem deixar um bilhete, sem deixar um aviso. Ele não deixou nada além do restaurante. Ele parou de deixar o Corm entrar no restaurante, ele começou a excluir o Corm da vida dele, e isso deixou o Corm muito magoado, muito frustrado, ele se sentiu rejeitado. Depois disso, alguma coisa dentro do Corm mudou, ele decidiu que ele ia ser o melhor. Ele trabalharia nos melhores restaurantes do mundo, e ele seria o melhor chefe, e ele conseguiu. Ele era o melhor, mas no fundo ele só queria que o irmão dele olhasse pra ele e dissesse bom trabalho. Quanto mais o seu irmão se afastava, mais ele se entregava ao trabalho, mais ele se entregava à cozinha. Ele ficou tão imerso na sua profissão que um dia ele acordou e o seu irmão estava morto. O Corm acreditava que consertar o restaurante seria um jeito de consertar o seu irmão. Mas tanto o restaurante quanto o Mike tinham algumas coisas em comum. Os dois eram caóticos, os dois eram confusos e os dois não tinham conserto. É muito difícil tentar entender o caos de outra pessoa, principalmente quando essa pessoa não te quer por perto. No final da primeira temporada, o Corm recebe uma carta do Rich. O Rich encontrou essa carta caída atrás da pia, ele deixou pra lá, ele viu que era uma carta do Mike pro Corm, ele deixou pra lá, mas depois de alguns acontecimentos, ele decidiu entregar a carta pro Corm. A carta foi escrita pelo Mike antes de morrer, e dentro da carta tava escrito: eu te amo, cara. Deixa rolar. Um dos episódios mais marcantes pra mim, o meu episódio favorito, é o episódio do jantar de Natal, e eu acho que ele casa perfeitamente com a data de hoje. The Bear fala sobre ansiedade, sobre não se sentir bom o suficiente, mas a série também fala sobre família, sobre como é difícil lidar com a família. Como a família pode trazer tanto sofrimento, mas no final do dia é a sua família. Vocês estão juntos nessa. Nesse episódio, entendemos um pouco mais sobre a dinâmica familiar dos protagonistas. O pai não está presente, morreu ou foi embora, sei lá. Então temos a mãe problemática que está a um passo de surtar, porque ela decidiu fazer um jantar de Natal, então ela... Clássico de mãe. Ela pega toda a responsabilidade pra si e depois surta por ter pego toda essa responsabilidade. Temos o filho mais velho, que só faz merda e é explosivo, mas ele é o mais velho, então ele pode só fazer merda e ser o explosivo. Temos o filho mais novo. Esse não pode fazer merda, porque o irmão mais velho já faz, então o irmão mais novo tem que ser o filho perfeito. E temos a filha que vai segurar o surto da mãe e que se preocupa com todo mundo, porque ela acha que a função dela é se preocupar com todo mundo. A mãe não assume o papel de mãe, então ela tem que assumir. Esse episódio, ele tem um gostinho de ressentimento disfarçado de Natal. O Corm e o Mike se estranhando o tempo todo, a mãe deles maluca tentando fazer 7 pratos de Natal e reclamando que ninguém ajuda ela, mas quando oferecem ajuda, ela surta. E a Sugar, a irmã, esperando a mãe surtar a qualquer momento. Se você veio de uma família disfuncional ou problemática, você vai entender o que eu vou falar agora. A sua família decide se reunir, seja no Natal, seja num churrasco, seja no aniversário.
A família decidiu se reunir. Você sabe, você sente no seu íntimo, em algum momento vai dar merda. Você só não sabe quando e com quem. Você ama a sua família, mas estar perto deles é muito cansativo. E esse episódio de Natal representa isso muito bem. Na segunda temporada, eles decidem reabrir o restaurante com um novo nome, uma nova cara, um novo cardápio. Então, tem que ser perfeito, porque eles pediram um empréstimo de $1 milhão ou $500 mil. E eles precisam devolver esse dinheiro, e para isso o restaurante tem que funcionar. Cada personagem vai se especializar na sua área, e o Rich, ele é mandado para um restaurante chique para aprender a ser garçom. Não exatamente um garçom, mas o cara que cuida do salão e cuida dos outros garçons. Eu não sei o nome dessa função, mas essa é a função do Rich. Durante as temporadas, o Rich, ele é um cara do contra. Ele não aceita mudanças, ele não aceita novas regras, ele não aceita nada novo. Tudo isso porque ele sente medo de perder o seu papel no The Beef. Porque se o The Beef vai melhorar, vai se tornar algo bom, então onde que o Rich se encaixa na história? Porque ele é um cara de 40 e poucos anos, divorciado, com uma filha de 5 anos, que não tem emprego a não ser o The Beef. Se o The Beef fechar ou demitir ele, o Rich perde tudo. Mas a verdade é que o Rich, ele se sente um fracassado. E a sensação, a certeza de ser um fracasso, ela dói demais. A sensação de que você falhou em tudo aquilo que você se propôs a fazer, que você perdeu o seu tempo, não tem como você voltar atrás do tempo perdido, porque já era. Quando você coloca na sua cabeça que você é um fracassado, ou quando você descobre que você é um fracassado, né, que você fracassou em tudo aquilo que você queria acertar, é cruel. É um pensamento cruel. O Rich, ele é mandado pra esse restaurante chique pelo Carm e ele quer mudar. Ele quer fazer as coisas darem certo, porque ele percebe que não dá mais pra ser um fracassado. E nesse restaurante chique, ele aprende a ter disciplina, cuidado e a fazer um bom trabalho. No final do episódio, ele encontra com a dona do restaurante, eles começam a conversar e ele descobre que o pai dela foi cabo no exército, o dele era sargento. Ela também conta pra ele como que ela abriu aquele restaurante. Ela tinha 38 anos, ela tava falida, frustrada e irritada porque tinha dado tudo errado. E aí ela tava andando na chuva e ela foi pra debaixo de um toldo pra se esconder da chuva. Depois que a chuva passou, ela viu que ela tava na frente de uma placa de aluga-se. Aluga-se esse restaurante. E foi assim que ela abriu o restaurante dela. Aos 38 anos, ela recomeçou, porque nunca é tarde pra recomeçar. E essa foi a lição que o Rich aprendeu naquele dia. O pai dessa chefe morreu, e quando ela foi empacotar as coisas dele, ela encontrou caderninhos que ele levava nas suas missões, e eles eram cheios de detalhes. Ele falava sobre as coisas que ele tinha visto, as coisas que ele tinha comido, sobre o oceano. O jeito como ele escrevia nesses caderninhos parecia um lembrete que ele estava deixando para si mesmo. Não se esqueça dessas coisas, não se esqueça desses momentos. E ele sempre terminava as suas anotações do mesmo jeito. O Rich e a chefe são interrompidos nesse momento e ela precisa sair. O Rich vai atrás dela e pergunta o que o pai dela escrevia no final das suas anotações, mas a chefe vai embora sem dar a resposta. Então, o Rich olha pra parede e tá escrito: cada segundo importa. Durante a série, o Carm fala isso, ele escreve na parede, mas ele fala de forma ansiosa. Trabalhe, faça, seja melhor, trabalhe, trabalhe, trabalhe. Mas eu não acho que o pai dela disse aquilo de forma ansiosa. Na verdade, era um lembrete, uma coisa que a gente sempre esquece. Cada segundo da sua vida importa. Eu não sei vocês, mas eu me cobro demais. Eu acho que eu nunca sou boa o suficiente, eu acho que eu nunca faço o suficiente. Quando eu olho o trabalho dos outros, eu me comparo e eu me cobro e nunca tá bom. Eu acho que tudo o que eu faço tem que ser perfeito. Senão eu fico frustrada, senão eu acho que eu não sou boa o suficiente. E mesmo quando sai perfeito, ainda não tá bom. E a pergunta que eu me faço quando eu me cobro tanto assim, por quê que eu quero ser perfeita? Pra quem eu quero ser perfeita? A verdade é que eu não sei lidar muito bem com essa coisa do fracasso, então eu preciso me esforçar ao máximo sempre só pra fugir do fracasso, porque a sensação de fracassar ela é muito ruim.
E eu não quero sentir isso de novo. E aí eu preciso ser perfeita. Mas não tem como ser perfeito. A vida é isso, é fracassar, é recomeçar, é se frustrar, mas também ficar feliz quando as coisas dão certo. Por que você se cobra tanto? Cada segundo da sua vida importa. Então viva todos eles. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Não sei se vai ter mais vídeo esse ano. Talvez tenha, sei lá. Mas se esse for meu último vídeo esse ano, um beijo, se cuida. Eu espero que você tenha ótimas férias. Eu tô surtando. Não para de passar moto. Pelo amor de Deus. Eu odeio esse lugar. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Tchau. Um beijo no seu coração. Ai, que ano que vem eu possa ir embora desse lugar. Por favor, Deus. Irei embora. Um beijo. Feliz Natal e tchau.